No Sudão, a pior epidemia de cólera já matou pelo menos 40 pessoas em apenas uma semana, segundo a Organização dos Médicos Sem Fronteiras. A situação é agravada pela guerra civil que tem paralisado o sistema de saúde e impedido o acesso a cuidados básicos. O Sudão enfrenta simultaneamente uma guerra civil devastadora e a mais grave epidemia de cólera nos últimos anos. Apenas na última semana, no estado de Darfur, foram registradas pelo menos 40 mortes, segundo os Médicos Sem Fronteiras. Desde julho de 2024, a Organização Mundial da Saúde e a Unicef contabilizaram cerca de 100 mil casos e mais de 2.400 mortes. A cólera, doença transmitida pela água e alimentos contaminados, pode levar à morte em poucas horas se não for tratada a tempo. Apesar de ser curável, o conflito armado tornou o acesso a cuidados médicos extremamente difícil, deixando milhares de pessoas sem tratamento adequado. Hospitais estão destruídos, profissionais de saúde deslocados e medicamentos em escassez. A crise humanitária é ainda agravada pela insegurança alimentar, com cerca de 25 milhões de sudaneses a viver sem acesso regular a alimentos. Nesta quinta-feira, a União Europeia, juntamente com o Japão, Canadá e Reino Unido, apelou à entrada imediata de ajuda humanitária internacional para proteger a população civil. Organizações internacionais alertam que, sem um cessar-fogo, o número de vítimas poderá aumentar drasticamente nas próximas semanas. E em Moçambique, o grupo África 50 assinou acordos para financiar 3 linhas de transporte de eletricidade e um centro de dados em Maputo. O investimento também inclui projetos de energia solar e reabilitação de infraestruturas digitais. O Grupo África 50 vai financiar a construção de 3 linhas de transporte de eletricidade e um de centro de dados em Moçambique, segundo acordos assinados esta quarta-feira em Maputo, durante a Assembleia Geral da instituição. O evento contou com a presença do diretor executivo Alain Ibobisse e de representantes do governo moçambicano. O pacote inclui a edificação de um centro de dados em Maputo e a reabilitação de infraestrutura de Maluana, na província de Maputo. O ministro das Comunicações e Transformação Digital, Américo Muchanga, afirmou que os projetos vão servir de motor para o desenvolvimento da economia nacional. A África 50, criada por governos africanos e pelo Banco Africano de Desenvolvimento, tem como objetivo reduzir a lacuna de financiamento de infraestruturas no continente. Moçambique passou recentemente a integrar o grupo, que conta com 37 acionistas. Em dezembro, a Eletricidade de Moçambique e a África 50 já tinham assinado memorandos para desenvolver centrais solares terrestres em Montepuez e Angoche, além da primeira central solar flutuante do país no reservatório da bagagem de Chicamba, em Manica. A iniciativa integra a Estratégia Nacional de Transição Energética e aposta em energias renováveis. Filipinas acusam a China de provocar uma colisão entre 2 navios chineses durante uma manobra para afastar a guarda costeira filipina. O episódio aumenta a tensão num dos pontos mais sensíveis do mapa geopolítico mundial. O governo filipino responsabilizou Pequim por uma colisão ocorrida perto do barco de areia de Scarborough, no Mar do Sul da China, área disputada por ambos os países. Segundo Manila, navios da Marinha e da Guarda Costeira chinesas tentaram bloquear e expulsar a Guarda Costeira filipina e os pescadores locais, manobra que acabou por provocar a colisão acidental entre as duas embarcações chinesas. Imagens divulgadas pela Guarda Costeira filipina mostram um navio da Marinha Chinesa, identificado por proa número 164, embatendo contra um navio da Guarda Costeira Chinesa. Ambas tentavam impedir o avanço do navio filipino. As embarcações chinesas utilizaram canhões de água e manobras de interseção. O choque deixou danos visíveis nos 2 navios e possíveis feridos, embora Pequim não tenha confirmado nenhuma vítima. O chefe do Estado-Maior filipino acusou a China de agir de forma agressiva e confirmou que o objetivo da operação filipina era proteger pescadores na zona de pesca tradicional.
Segundo o general, o uso da marinha chinesa contra civis representa uma mudança de tática. Os Estados Unidos da América condenaram o que chamaram de ação imprudente da China, reafirmando apoio às Filipinas. Pequim, por sua vez, alega que as embarcações filipinas invadiram águas territoriais chinesas, defendendo que as suas forças agiram para salvaguardar a soberania. As Forças Armadas Filipinas estudam agora, junto do presidente Ferdinand Marcos, possíveis respostas e novas estratégias para garantir o acesso ao Banco de Areia, um dos pontos mais tensos da disputa marítima no Pacífico. Manifestantes pró-Ucrânia saíram às ruas no Alasca para protestar contra a exclusão do presidente Volodymyr Zelensky da cimeira entre Donald Trump e Vladimir Putin. A reunião, marcada para discutir a guerra na Ucrânia, acontece sem a presença do líder ucraniano, o que gerou fortes críticas. O protesto realizado junto ao local do encontro foi marcado por bandeiras ucranianas e cartazes com mensagens de repúdio à ausência do presidente Volodymyr Zelensky nas negociações. Os organizadores afirmaram que discutir o futuro da Ucrânia sem a presença do seu líder é um erro estratégico e um desrespeito à soberania do país. A reunião entre Donald Trump e Putin tem como foco a guerra na Ucrânia e possíveis caminhos para um cessar-fogo, mas sem a participação direta de Kiev. Donald Trump, que já teceu elogios e críticas a Putin, admitiu que há uma probabilidade de 25% de fracasso nas conversações, mas assinou com a possibilidade de uma futura reunião tripartida no Alasca, caso haja avanços. Enquanto isso, o presidente ucraniano mantém contactos intensos com os líderes europeus para garantir que os interesses ucranianos sejam defendidos, alertando que qualquer acordo deve respeitar a integridade territorial do país. A Comissão Europeia confirmou esta quinta-feira ter recebido dos Estados Unidos da América um documento com sugestões para avançar na conclusão do texto do acordo comercial fechado politicamente há pouco mais de 2 semanas. O pacto, resultado de uma reunião entre Donald Trump e Ursula von der Leyen, na Escócia, prevê tarifas reduzidas para 15% sobre produtos europeus e compromissos de compra e investimento bilaterais que somam mais de 1,3 bilhões de euros. Segundo o porta-voz Olaf Gil, o documento será analisado para alinhar os últimos detalhes técnicos, incluindo a lista de bens isentos de tarifas. Embora a declaração não seja juridicamente vinculativa, será determinante para definir o alcance do acordo. O entendimento, contudo, ainda enfrenta entraves. Fabricantes europeus, especialmente da indústria automóvel, criticam a demora na implementação, já que as tarifas sobre os automóveis continuam em 27,5%. Gil minimizou a ausência de uma ordem executiva de Donald Trump para o setor, dizendo confiar nos compromissos políticos assumidos. As negociações seguem num ping-pong de textos e revisões e Bruxelas mantém otimismo em alcançar a versão final em breve. Os advogados de Jair Bolsonaro apresentaram as alegações finais no julgamento histórico que analisa uma suposta tentativa de golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022. A defesa nega qualquer intenção de ruptura institucional por parte do ex-presidente. Segundo os advogados, não há provas concretas de que Bolsonaro tenha conspirado para impedir a posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito democraticamente em 2022. Durante as alegações finais, os representantes do ex-presidente destacaram que Bolsonaro não apenas respeitou o resultado das urnas, como também permitiu que a transição do governo ocorresse normalmente, o que, segundo eles, enfraquecesse qualquer tese de conspiração. Trata-se de prova que elimina a mais essencial das premissas acusatórias, afirmou a defesa. O julgamento agora segue para a deliberação de um painel de 5 juízes. Caso seja condenado, Bolsonaro poderá enfrentar até 12 anos de prisão apenas por tentativa de golpe, além de outras penas que, somadas, podem levá-lo a décadas de reclusão.